Oi, pessoal, boa noite. Vamos chegando. Cadê o pessoal? Vamos lá? Apresentem-se, por favor. Érica, Roberta. Cadê a galera? Eu estou acompanhando vocês aqui pelo chat, ok? Então vamos lá. Aqui a nossa apresentação. Bem, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Geralmente eu fico participando das aulas em PDF e aqui é uma oportunidade que eu tenho de interagir diretamente, né, com todos os meus alunos e convidados. Bem, o foco hoje é a banca CESP. Então eu vou procurar demonstrar algumas questões, trazer algumas dicas quentes sobre o tema. Espero que vocês aproveitem. Vocês me encontram pelo site do Ponto dos Concursos. Eu já sou professora no Ponto desde 2008, então de lá para cá já foram mais de 400 turmas por mim conduzidas, e é sempre grande a satisfação em poder transmitir todo esse conhecimento para vocês. No Ponto dos Concursos eu participo de todos os projetos, desde o Ponto Recursos, o Ponto Mais, as turmas de elite, cursos em PDF, aulas nos cursos de pacotes e assim por diante. Eu já tenho 2 livros publicados, que é o livro de Informática com Foco na Fundação Carlos Chagas. Inclusive, tem um capítulo bem interessante aí para a galera que vai fazer a prova da Polícia Federal, que é o capítulo relacionado à parte de banco de dados, data mining e assim por diante. E outros capítulos também, mas esse conteúdo em especial foi novidade aí no edital de vocês. Então, quanto mais vocês se aprimorarem, melhor. E o livro de 1001 questões comentadas com foco na banca CESP, ok? Esse livro tem conteúdo aí bastante interessante para a prova também, e será um prazer aí se vocês, né, já tiverem esse livro também em mãos. Bem, o edital da Polícia Federal. Esse edital ele veio bem mais abrangente em relação aos editais anteriores. Todo aquele conteúdo tradicional de internet, intranet, BR Office, redes de computadores, esse conteúdo também foi replicado nesse edital. Só que a banca trouxe algumas inovações. Por exemplo, a teoria geral de sistemas, todo o conteúdo relacionado a sistemas de informação, fases e etapas de um sistema de informação. Isso aí são conteúdos que geralmente são cobrados, né, em provas da área de TI ou da área fiscal. São conteúdos cobrados na disciplina de análise de informação. E então nós tivemos aí, né, todo esse conteúdo sendo colocado aí no edital de informática, o que não é nada aí de noções de informática, tá? Além disso, a parte de banco de dados, Big Data, mineração de dados. Tivemos aí um conteúdo aprofundado sobre redes, então redes de comunicação. Esse assunto eu abordava com maior profundidade nos cursos voltados para a área de tecnologia da informação. Temos aí a parte de programação Python, e metadados. Então é isso, pessoal. Temos aí um grande desafio, mas esse desafio vai valer para todos, né? Então, esse conteúdo não é esperado nessa prova do CESP para a polícia, e aí, né, nós tivemos essa surpresa. Mas eu espero conduzi-los aí da melhor maneira, já que eu leciono todo esse conteúdo também nos demais cursos aqui no Ponto. Então, vamos lá, as questões de hoje. Eu procurei, então, colocar algumas questões sobre segurança, redes de computadores, data mining. Então, eu misturei alguns conceitos que eu considero de grande importância para a prova, ok? Então, vamos lá, eu estou acompanhando aqui. Qualquer, né, se eu estiver indo aí muito rápido ou muito devagar, podem mandar aí umas observações para mim, que eu estou acompanhando vocês pelo chat. Então, aqui, primeira questão. Um funcionário de uma empresa percebeu que o seu computador estava sendo controlado remotamente sem seu consentimento. Então, nós iremos já ir assinalando alguns pontos importantes aí da questão. Então, ela fala que o computador estava sendo controlado remotamente, sem o consentimento do usuário. Quando foi notificado pelo administrador da rede que, a partir do seu computador, estavam sendo enviados spams,
realizados ataques de negação de serviço e propagação de outros códigos maliciosos. Então, com base nessas características e ações, conclui-se que o computador deve estar infectado por um... Bem, aqui nós temos que buscar algum código malicioso, algum malware. Então, qual é o malware que controla remotamente um computador? Quando eu leio essas palavras aí no enunciado da questão, eu já consigo me direcionar para o bot. Então, nós iremos aqui verificar quais são as principais características aí, né, desses códigos maliciosos, para eu poder desenvolver mais essa questão. Então, nós temos que são espécies de malware, os vírus, os worms, bots, cavalos de Troia, spyware. Poxa, professora, mas tem uma sopa de letrinhas, né? Muitos nomes, será que eu preciso memorizar isso tudo? Sim, tá? Esses conceitos principais, em especial até o que eu irei mostrar para vocês no mapa mental que eu criei, eles são de fundamental importância. E a gente tem também que relacionar esses tipos de ameaças com o noticiário que a gente tem visto. Então, no ano passado, por exemplo, nós tivemos um ataque cibernético. Então, qual é a ameaça que foi utilizada no desenvolver daquele ataque cibernético? Então, fatos aí do dia a dia que utilizam ameaças, né, desse tipo, e aí a gente precisa ficar atento, porque isso pode vir a ser uma questão na sua prova. Ok? Então, vamos lá. A questão deu como alternativas o vírus. O vírus, ele não vai te permitir que você seja controlado remotamente. Isso é mais uma característica do bot. Então, vamos lá. O vírus, qual é a principal característica dele? Ele precisa de um hospedeiro, ele tem um fim específico, ele vai se propagar fazendo cópias de si mesmo, tornando-se parte de outros programas ou arquivos, ok? Ele não se propaga automaticamente, como acontece com os worms. Então, o worm, diferentemente do vírus, ele se propaga pela rede explorando vulnerabilidades. Então, esse ponto aqui é fundamental, ok? Pessoal, deem um ok para mim se o som está ok. Tem gente aí reclamando, só para eu saber. Tá ok aí o som para vocês? Ícaro, tá tudo ok aí? Vamos lá, então. Então, ele se propaga explorando vulnerabilidades. Caruso, eu acho que o problema tá só com você, tá tudo certo aí. Então, bora lá. E o seguinte, o worm, então, ele fica buscando brechas de segurança, vulnerabilidades de segurança a partir de uma rede de computadores. Quando ele encontra uma máquina vulnerável, ele se autocopia para esse equipamento. E aí, a partir daí, ele começa a ser replicado para os demais equipamentos da rede automaticamente. Encontrou uma máquina vulnerável, ele se autocopia para lá. E isso é uma bola de neve. Isso causa lentidão na rede, congestionamento aí no envio de dados e outras situações. Quando você tem um worm sendo controlado remotamente por algum agente criminoso, ele é intitulado de bot, ok? Então, tá aqui, ó. E uma rede infectada por ameaças do tipo de conhecidos como bots, ela é conhecida como botnet. A Polícia Federal adora. Inclusive, eu participei do primeiro congresso aí da Polícia Federal sobre esse assunto. Eu estava lá falando sobre perícia forense, discutindo aí estratégias de forense computacional, e esse tema ele surgiu nesse congresso, né, há alguns anos atrás. Uma rede contaminada com bots, ela é chamada de rede zumbi, ok? Então, pode vir esse nome, rede zumbi ou botnet na sua prova. A questão, então, deu o bot como resposta, mas ela listou também o spyware. O spyware é um programa espião, tá? A gente tem aqui o keylogger. Ele é um tipo de spyware que copia as teclas que foram digitadas pelo usuário. A adware, ele vai apresentar propagandas. O screenlogger, ele vai copiar aquelas telas que foram acessadas pelo usuário. E aí a banca gosta muito também do rootkit, então atenção aí a esse tipo de ameaça. O rootkit, ele é de mais difícil detecção, né? Ele tenta se camuflar, então ele fica escondido lá, buscando alterar alguma ação do sistema operacional para assegurar a sua presença naquele computador, ok? Que foi comprometido, dificultando a sua detecção naquela máquina pelo antivírus. Então, é isso. Os principais elementos são esses. A banca pode citar também o cavalo de Troia, que é um presente de grego que você recebe. Então,
Então, você acha que está executando um determinado programa com uma certa ação e por trás ele executa outras ações, né, que não são do seu conhecimento, como, por exemplo, abrir uma backdoor na sua máquina para que ela possa ser acessada, né, por alguém. Então, alguém possa, a partir dessa backdoor, ter acesso ao seu computador. Crackware, pessoal, é um conceito que já veio em provas aí do CESP, tá? Ele vai rastrear atividades do sistema. E o ransomware, que é um ponto aqui importante, para mim hoje é o mais importante, ele é um tipo de ameaça que vai criptografar todo o seu disco rígido ou parte do seu disco. E ele solicita um resgate. Só que o pagamento desse resgate não é garantia de recuperação dos seus dados. Tá? Aguardem isso. Então, vamos lá. Continuando, então, a resposta da questão é a letra E. Um outro tipo de questão que pode vir está relacionada a essa tabela, liberada aí pelo CERT-BR, que é o Centro de Tratamento de Incidentes do Governo Federal. Então, a banca ela pode omitir determinados nomes aqui no cabeçalho dessa tabela e pedir que você identifique a ameaça relacionada. Então, ela vai listar aí uns 5 itens dessas tabelas, pedindo para você poder identificar qual é a ameaça. Então, vocês terão acesso aí a essa apresentação e vocês podem estudar, né, essa tabelinha que eu passei para vocês. E aí eu tenho trazido algumas inovações. Por exemplo, a ameaça chamada de CryptoMiner. O CryptoMiner já é uma ameaça que nós da área de TI já temos identificado nas ferramentas de segurança que protegem as organizações. Então, eu coloquei para vocês aí uma tela de um log, tá? Então, eu tenho diversos registros que foram capturados, identificando uma ameaça desse tipo, ó, CryptoMiner, em uma determinada máquina da minha rede. Então, observe aí que eu já tenho ferramentas aí, então, identificando essa nova ameaça. E um ataque que envolve a utilização dessa ameaça é chamado de cryptojacking. Então, o cryptojacking é um tipo de ataque que consiste no roubo de processamento de computadores para minerar criptomoedas ilegalmente. Então, é isso que essa ameaça faz. Ela utiliza o poder de processamento da sua máquina para poder fazer mineração de criptomoedas na sua residência ou na rede da sua empresa, sem o seu conhecimento. Então, quando isso é feito sem o seu conhecimento, de maneira ilegal, aí nós temos a ameaça. Quando você tem um programa fazendo mineração de criptomoedas, mas sendo conhecido por você e instalado por você nesse equipamento, isso não seria considerado ameaça nesse contexto, ok? Então, o CryptoMiner é uma ameaça que faz mineração de criptomoedas no seu computador de forma ilegal. E aí tem uma tela de uma ameaça, uma tela que que apareceu a partir da ameaça WannaCry, utilizada no ataque cibernético do ano passado. Então, a banca pode fazer alguma questão perguntando qual era o tipo dessa ameaça. Ela era um ransomware, porque ela buscava criptografar dados dos usuários e ela exigia um resgate, né, em bitcoins para você poder ter acesso às suas informações. E além de ransomware, ela era um worm, então ela se propagava automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidades. Então, esse foi um dos maiores problemas. Quando essa ameaça surgiu lá na Rússia, por exemplo, como sendo um profissional da área de segurança, eu já identifiquei que ela poderia chegar no Brasil em algumas horas ou minutos. Por quê? Por essa característica. Ela se propagava pelas redes automaticamente, sem intervenção do usuário. Então, com isso, né, pelo fato de nós termos milhões de máquinas vulneráveis mundo afora, então ela foi se aproveitando aí de uma vulnerabilidade para poder ir se propagando pela rede mundial de computadores. Então, você como usuário, para você se resguardar quanto a essas ameaças, você vai precisar ter um sistema operacional atualizado, com as aplicações de segurança devidamente aplicadas. Você pode ter aí, deve ter cópia de segurança dos seus arquivos que estão no seu computador. Tenha sempre atitudes seguras, crie senhas que não sejam fáceis de serem descobertas. Então, você não vai usar uma senha, por exemplo, com um número sequencial, com a placa do carro, com o nome do filho, né, com a sua data de nascimento, porque né, essas senhas já são mais visadas. E se algum criminoso for tentar quebrar a segurança do seu equipamento,
ele vai buscar todas essas informações a seu respeito para tentar adivinhar a sua senha naquela máquina. Então, fique atento para que você não seja a próxima vítima. A questão é a seguinte: sobre um programa de código malicioso, malware, considere: é notadamente responsável por consumir muitos recursos devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que ele costuma propagar, e como consequência pode afetar o desempenho de redes e a utilização de computadores. Bem, então, ele é capaz de se propagar automaticamente. Então, aqui eu já posso pensar no worm, eu já posso pensar no bot. Se ele falar que vai ser comandado remotamente, eu já vou direto para o bot. Se não, eu já vou assinalar o worm. Diferente do vírus, ele não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades. Então, eu tenho aqui uma única chance para vocês, que é o worm. Mas, professora, vamos ver, Trojan Proxy, isso é uma ameaça? Não, isso é uma combinação de palavras aí de proxy e Trojan. O Trojan, sim, é um cavalo de Troia, é um tipo de malware. E, então, isso aqui foi uma invenção da banca, Trojan Proxy. O Keylog é um tipo de ameaça, eu já mostrei. O Scam, não é ameaça. O Spoofing também não, eu vou falar mais sobre isso. Então, o que é o Scam? Scam nada mais é, com a letra N de navio ao final, é a varredura em redes. Então, eu vou fazer uma busca minuciosa na rede, identificando quais são os computadores ativos e de forma que eu possa coletar informações sobre eles. Ok? O scam com M de Maria, ao final, ele vem de scam, o golpe de phishing ou phishing scam, tá? Então, não confundam essas duas palavras. E o spoofing é uma prática em que o computador ele vai enviar comandos a outro, se fazendo passar aí por um terceiro, ok? Por uma outra entidade. Então, nós já vimos aí a diferença principal entre vírus e worm. Essa diferença é fundamental para a prova e ela é recordista em termos de questões da banca, ok? Então, não embute cópias de si mesmo em outros programas, propaga-se automaticamente, sem intervenção do usuário, aí eu já tenho um worm. Caso contrário aqui, depende da execução do programa, o arquivo hospedeiro para ser ativado, aí a gente já pode identificar a ameaça como vírus. Questão seguinte, vamos lá. Tá ok aí, pessoal? Mandem alô para mim aí. Julgue o item a seguir em relação a Data Warehouse e Data Mine. Bem, pessoal, em nosso curso a gente vai ter que fazer muitas questões aí da área de TI. Tá? Esse assunto aí não é um assunto que costuma ser cobrado em provas de informática básica. Então, eu vou trazer questões, né, de tecnologia de informação para a gente poder trabalhar parte aí dessa temática. Então, no contexto de Data Mining, o processo de descoberta de conhecimento em bases de dados consiste na extração não trivial de conhecimento previamente desconhecido e potencialmente útil. Vamos lá, eu tenho várias palavras-chave aqui que a gente precisa entender. Data mining, descoberta de conhecimento, extração não trivial de conhecimento. Então, vamos lá. Imagine, então, que você tem aí uma grande base de dados e você está utilizando alguma ferramenta automatizada ou semi-automatizada, né, para poder explorar e analisar esses dados. E aí você vai estar lá, né, tentando identificar padrões de comportamento, descobrindo regras que porventura tenham sido aplicadas naquele ambiente. Então, a mineração de dados é isso, a exploração e análise de dados por meios automáticos ou semi-automáticos em grandes quantidades de dados, ok? Com o objetivo de descobrir regras ou padrões interessantes. Então, existe aí uma descoberta bem interessante. Eles descobriram que quando um homem vai até algum ambiente, a um supermercado, comprar fraldas, ele costumava comprar cervejas. Então, por que não colocar a cerveja próxima aí da prateleira onde ficavam as fraldas? E isso foi feito. Tá? Então, a partir daí, as vendas de cerveja subiram e as vendas de fraldas também. Tá? Então, isso tudo foi obtido a partir dessa mineração. Então, você tenta identificar aí informações valiosas, padrões, regras de comportamento nessa grande quantidade de dados que lhe foi disponibilizada. A banca, então, coloca algumas informações sobre essa temática. Então, o data mining, ou a mineração de dados, permite que você extraia o quê?
a extração não trivial de conhecimento. Então, você vai buscar um conhecimento previamente desconhecido, ok? E potencialmente útil de um banco de dados. Então, guarda essas palavrinhas aí que são importantes. Às vezes, a banca coloca uma mudança aí nessas palavras para te levar, né, a marcar a resposta incorreta. Então, vamos lá. É um processo, então, não trivial, ó, em que você vai fazer extração de informações implícitas, previamente desconhecidas, ó, e potencialmente úteis, a partir dos dados que foram armazenados em um banco de dados. Então, eu tinha uma série de informações aí indicando as vendas em um supermercado. E eu identifiquei que, quando a pessoa comprava fralda, ela também, às vezes, né, já levava cerveja lá. Quando o homem ia comprar uma fralda, ele já levava a sua cervejinha também do final de semana, ok? Então, essa informação aí foi valiosa e obtida aí nessa base de dados. Então, o uso prático do data mining envolve o emprego de, guardem isso, processos, ferramentas, técnicas e métodos, oriundos de onde? De várias disciplinas, da matemática, da estatística, da computação, inclusive da área de inteligência artificial, ok? Então, guardem aí esse exemplo que eu coloquei das fraldas próximas das cervejas, para vocês lembrarem do data mining. Então, essa assertiva está correta. A questão seguinte aí vai falar sobre computação na nuvem. Então, pessoal, esse conceito aí já foi cobrado várias vezes, mas a gente tem alguns modelos aí de serviços que merecem a nossa atenção e é importante a gente lembrar dos ambientes que a gente utiliza, dos serviços que a gente já utiliza no nosso dia a dia, para poder nos ajudar a resolver questões dessa temática. Então, a computação na nuvem, por ser um conjunto de recursos com capacidade de processamento, armazenamento, conectividade, que oferece plataformas, aplicações e serviços na internet, ó, ok? Poderá ser a próxima geração da internet? Bom, estava indo até bem a questão, mas no final aí a gente já tem um erro, tá? Nessa assertiva. Por quê? Ela não vai ser a próxima geração da internet. Ela já é realidade no nosso ambiente atual, tá? E não é de hoje. A computação em nuvem, ela já, né, vem aí sendo utilizada há algum tempo. Então, vamos lá, verificar aqui a evolução, então, até chegar às redes sociais. Então, no início, a gente tinha, na década de 80 e 90, os computadores pessoais, e-mails, o uso de protocolos como FTP, aí tinha o sistema operacional Windows, né? Depois surgiu aí os servidores de arquivos para poder armazenar dados, os bancos de dados, ferramentas de SQL para poder fazer consultas às bases de dados. E aí a gente chega em anos 95, com a abertura da internet para uso comercial. Então, a gente passa a utilizar hoje o Wide Web, que é um sistema de informação em forma de hipertexto. E aí você começa a utilizar mais os protocolos, né? HTTP, para transferência de arquivos e hipertexto. Você passa a utilizar HTML para desenvolver páginas da internet. Surgem os sites da internet, os portais, e a gente vai evoluindo. Então, novas linguagens de programação vão surgindo, propiciando uma maior interação entre os usuários, uma maior colaboração entre eles. Então, a gente começa já a ter aí, em seguida, a utilização de redes sociais, ambientes de colaboração entre os usuários, o surgimento dos blogs, das wikis, ok? E outras linguagens que vão permitindo aí buscas semânticas, né, já surgindo, e a utilização cada vez maior aí da inteligência artificial, quando a gente chega aí na Web 4.0. Então, é isso. A Web 2.0, então, ó, ela já é realidade, né? A gente já está aqui na frente, ó, passando pela Web 3.0 nesse momento. Então, a Web 2.0, ela permitiu a utilização de serviços como o Facebook, YouTube, Wikis, né, que permitem essa maior colaboração e compartilhamento online entre as pessoas. Então, ela não é algo novo que está por vir, ela já é realidade e essa assertiva é errada. A questão seguinte fala sobre golpes praticados na internet. O principal golpe que é cobrado aí pela banca é o phishing. Então, o phishing, eu coloquei aqui até um exemplo. Eu recebi, por exemplo, no meu e-mail, uma mensagem do Banco do Brasil solicitando que eu fizesse a instalação de um patch de segurança no meu computador.
Só que o Banco do Brasil ele não manda mensagens desse tipo. Essa mensagem ela tem vários erros de português e o objetivo aí do criminoso que enviou essa mensagem era fazer com que eu caísse nessa isca que me foi enviada, né, fazendo com que eu fornecesse informações sensíveis minhas, né, para esse criminoso. Então, graças a Deus, eu não caí nesse tipo de golpe. Então, isso aí é um exemplo clássico de phishing. Alguém te manda uma isca para pescar informações sensíveis do usuário. Então, ela utiliza, é utilizado nesse tipo de golpe alguns pretextos falsos. Então, agora, por exemplo, assuntos relacionados à Copa do Mundo. Tem grandes chances aí de você abrir uma mensagem desse tipo. Mas não seja aí um clicador compulsivo, tá? Espero que você não seja essa próxima vítima. E nesse tipo de golpe, de phishing, tem-se aí uma utilização combinada de meios técnicos e engenharia social, ok? Então, alguém está tentando aí te induzir a cair no conto que lhe foi feito aí a partir dessa mensagem. Então, vamos lá. Sobre o tipo de golpe. A primeira opção fala o seguinte: um tipo de fraude em que o golpista tenta induzir uma pessoa a fornecer informações confidenciais. Até aí a gente pode até achar que é um phishing, mas ele é mais... ele entra em maiores detalhes que nos levam a marcar aqui como opção um tipo de golpe conhecido como fraude de antecipação de recursos. Porque ele fala, induz uma pessoa a fornecer informações confidenciais ou a realizar um pagamento adiantado com a promessa de futuramente receber algum tipo de benefício, tá? Então, não tem nada a ver com phishing. É o ato pelo qual uma pessoa tenta se passar por outra. Então, aqui eu já tenho um furto de identidade. É uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que geralmente tem como remetente ou aponta como autora alguma instituição, empresa ou órgão governamental. Aqui é o hoax, o boato, tá? Que é muito cobrado também pela banca. Então, a letra D fala, hoax é um tipo específico de phishing? Não. Que envolve a redireção da navegação? Não. Isso aqui é chamado de farming. O farming, ele é um tipo específico de phishing que envolve a redireção da navegação do usuário para sites falsos. Então, ele te leva, por exemplo, para um site bradesco.com, um site do Bradesco, que você acha que é o Bradesco, só que na verdade tem uma palavra indevida ali no nome Bradesco, e ele é um site idêntico ao site do Bradesco, só que falso, ok? Então você lê correndo, acha que é o site do Bradesco, e aí, na verdade, ele está te mandando por um outro caminho. Por quê? Houve aí alteração no serviço do DNS e esse redirecionamento aí para outro ambiente. É um tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Tá aí o phishing, a letra E é a resposta. A questão seguinte, para tentar prevenir uma infecção por vírus ou malware, algumas ferramentas de antivírus procedem à detecção por heurística, técnicas de detecção de vírus baseada no comportamento anômalo ou malicioso de um software. É bem interessante isso, tá, pessoal? Aqui eu coloquei um mapa mental para vocês. Então, o antivírus, ele pode varrer arquivos em busca de indícios de atividades maliciosas e ele tem várias formas aí, então, de identificar o código malicioso no seu computador. Então, a forma que é mais conhecida é a detecção por assinaturas. Então, ele vai lá, divide aquele arquivo em porções de código e compara essas porções de código com uma base de assinaturas que ele possui. Se houver aí coincidência, né, ele identifica aquela ameaça na sua máquina. Só que nem todas as ameaças hoje são conhecidas dessa forma. E aí surge a detecção por heurística. A detecção por heurística vai fazer uma análise do comportamento da ameaça. E aí, se ela identificar um comportamento anômalo, né, ele considera como um código malicioso, aquele elemento. Eu coloquei para vocês aí, então, o resultado de uma análise que eu fiz com uma ferramenta de antivírus da Kaspersky. E aí, observe aqui que, nesse primeiro cenário aqui, nesse primeiro registro que foi identificado, ó, ele achou um arquivo que estava lá na pasta C users, appdata, local, está aqui o nome desse arquivo, ó. E esse arquivo, ele foi reconhecido através de heurística. Então,
A ferramenta fez a análise heurística, né? Analisou o comportamento dessa ameaça e identificou essa ameaça para mim como um Trojan. E está me dando aí a opção para eu poder deletar essa ameaça do meu computador. Aqui eu tenho uma outra ameaça que foi identificada como adware, essa seguinte aqui como adware, ó, adware, e aqui eu tenho uma outra detecção por heurística em que foi identificado um Trojan. Olha a extensão desse arquivo, .vbs, muito comum aí. Então, ó, foi aberto um boleto e esse boleto tinha extensão VBS, só que na verdade não era um boleto, isso era um vírus. É um Trojan, né, nesse caso. E aí, pessoal, um ponto importante é que o antivírus hoje ele não consegue já reconhecer todas as ameaças. Então, estão surgindo aí ameaças avançadas, que são conhecidas como APT, Advanced Persistent Threats. Então, os APTs são ameaças avançadas de difícil detecção aí já pelo antivírus. E aí a gente precisa de outras ferramentas já nas organizações para combater todas essas ameaças. Então, além do antivírus, eu vou usar um antibot, eu posso usar um anti-APT e assim por diante. Então, tá aí, ó, o nome de novas ferramentas aí que estão surgindo já no mercado e podem vir em breve a ser consideradas na prova. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre protocolos. Adoro aí todo esse conteúdo, né? Tá difícil escolher um ponto aí. E a banca também gosta bastante. Então, vamos lá. Então, o protocolo é um conjunto de regras que permitem a comunicação entre as máquinas em uma rede. Você tem diversos serviços associados aos protocolos. Por exemplo, o protocolo SMTP, ele me permite fazer envio de mensagens de correio eletrônico. Então, ele usava geralmente a porta 25, agora a porta 587 é a recomendada, com o objetivo aí de se evitar spams. Tá? Então, guardem isso. Essa porta também pode ser considerada como associada a esse protocolo. O POP3 me permite baixar os e-mails e eu posso descarregar as mensagens de correio eletrônico para a máquina do usuário. O IMAP permite com que o usuário ele acesse as mensagens diretamente lá no servidor de webmail. O HTTP me permite fazer transferência de hipertexto, utiliza a porta 80. O HTTPS é o HTTP seguro, já utilizando a porta 443. O FTP me permite fazer transferência de arquivos. Ele geralmente utiliza duas portas, a porta 20 e a porta 21. Professora, eu preciso guardar isso? Preciso, tá? A gente tem aí uma infinidade de portas. Eu quero que vocês memorizem as que estão aí nesse slide. Então, a FTP tem duas portas. A porta 20 é para transmissão de dados e a porta 21 é o canal de controle. O DNS utiliza a porta 53. Ele converte nomes de domínio para endereço IP e vice-versa. O Telnet, ele te permite emular um terminal remoto. É como se eu estivesse sentado em um computador remoto, acessando e digitando comandos naquela máquina, só que de forma não segura. E o Telnet vem sendo substituído, então, pelo SSH. Então, o SSH ó, tem dois S, vamos lembrar da porta 22, ok? Ele é um substituto do Telnet e ele permite, então, a utilização de criptografias. Pessoal, a Érica está me perguntando aí qual que é a possibilidade de cair na prova do PRF. É toda, tá? Só a parte de data mining que não cairia na prova especificamente da PRF hoje. Vai depender do próximo edital que vier para vocês. SNMP é um protocolo de gerenciamento simples de rede. Então, te permite monitorar e gerenciar uma rede. Eu consigo identificar o status dos dispositivos. Será que a máquina está ligada ou foi desligada? Né? Ontem, por exemplo, caiu um servidor lá na minha rede e automaticamente eu já recebi uma notificação a partir desse protocolo de gerenciamento de redes. É isso, pessoal. Então, guardem esses protocolos e o DHCP também, que é muito importante. Então, eu tenho uma rede, por exemplo, de 50 mil máquinas. Imagina se eu tivesse que ir em máquina por máquina para configurar o endereçamento IP dessa máquina. Então, eu posso utilizar o protocolo DHCP para distribuir essas informações de forma automática, dinâmica, para os hosts da minha rede quando eles forem sendo conectados no ambiente da organização. Então, essas portas aí que eu mencionei, eu só repeti aqui nesse slide, eu quero que você guarde para mim todas elas. Lembrando aí dessa observação relacionada ao protocolo SMTP, ok? Que eu falei para você sobre a porta 587.
Continuando, então, o modelo OSI, ele é questão também de prova, ele é cobrado na temática de redes de computadores. Então, quando se fala em redes de computadores no edital, nós pensamos em protocolos de redes, meios de transmissão, equipamentos utilizados para interconexão da rede, endereçamento TCP/IP, né? Modelo OSI e modelo TCP/IP. Então, o modelo OSI ele é um modelo de 7 camadas. Nós temos aí a camada física, de enlace, rede, de transporte, sessão, apresentação e aplicação. Mas, professor, é difícil memorizar isso? Então, vamos lembrar aí das iniciais, ó, do FERTSA. Vamos pegar as iniciais aí da camada, começando aí na camada de nível mais baixo. Então, eu tenho a FERTSA, FERTSA. Os meus alunos aí já conhecem, né, essa forma de memorizar os nomes das camadas. Então, de baixo para cima, eu tenho física, enlace e rede. Depois, a camada do meio é de transporte. Aí vem a camada de sessão, apresentação e aplicação. Então, quais são os pontos principais aí? Quem está lá na camada mais baixa, na camada física, que transmite bits desestruturados pela rede, é a camada física, tá? Então, aqui você tem os hubs, os repetidores, os cabos, né? Essa camada não lê os pacotes. Em seguida, esses bits são transformados em unidades de informação conhecidas como quadros. Então, a camada de enlace vai ler essa unidade de informação, vai checar se existe algum erro aí nessa unidade de informação, e se tiver tudo ok, ela manda essa informação para a camada de rede. Então, a camada de rede, lembra do R aqui, ó, de rota, roteamento, lembra do equipamento que atua nessa camada, que é o roteador. Então, essa camada cuida do roteamento. Para onde que esse elemento ele vai ser direcionado? A camada de transporte faz a entrega, né? Essa entrega pode ser confiável com a utilização do protocolo TCP ou não confiável com a utilização do UDP. Então, se eu vou fazer uma cirurgia, por exemplo, eu preciso que aquela informação não tenha perda de pacotes, né? Ela seja... tem uma entrega confiável. O médico está lá em São Paulo operando um paciente aqui em Belo Horizonte. Então, eu posso utilizar o protocolo TCP. Agora, se eu quero baixar uma música, né? A música, se eu me perder aí, né? Se eu perder algum pacote dessa música no meio do caminho, eu posso fazer baixar a música novamente, sem ter perda aí do fim ao qual eu desejo, ok? Então, se você quer uma entrega confiável, guardem isso. O TCP é o protocolo que vai ser utilizado aonde? Na camada de transporte do modelo OSI, ó. E o UDP quando essa entrega é não confiável. Depois você tem a camada de sessão, ela estabelece, gerencia e termina sessões entre a máquina de origem e a máquina de destino. A camada tradutora da rede é a camada de apresentação. E, por fim, você tem a camada mais próxima do usuário final, que é a camada de aplicação. Pessoal, isso aqui, ó, na prova agora da PRF, PF, esse tema é de grande importância. Vai ter um peso violento e a gente vai ter que estudar aí cada uma dessas camadas bem mais a fundo do que nas edições anteriores, tá? Nas provas anteriores. A gente vai ter que ir um pouco, se enveredar aí em questões da área de tecnologia da informação para a gente poder aí conseguir gabaritar a prova de informática vindoura. No que diz respeito aos ambientes e aplicativos de acesso à internet, julgue o próximo item. Um firewall além de hardware, um software de segurança. Então, ó, além disso, ele é isso, ó, um software de segurança, que permite restringir determinados tipos de acessos não autorizados. Bem, não necessariamente, tá? Essa questão foi até anulada. Por quê? O firewall ele pode ser um hardware, um software, uma combinação de hardware e software, ok? Então, essa questão aí não ficou muito legal em termos de enunciado. E o que costuma cair sobre firewall? A banca costuma falar o seguinte: a utilização de firewalls em uma rede visa impedir acessos indevidos dentro da própria rede e também acessos oriundos da internet. Isso aqui foi considerado correto pela banca. Para que se utilize o firewall do Windows, então aqui eu já tenho uma implementação do firewall via software, né, no sistema operacional. Para que se utilize, então, o firewall do Windows, mecanismo que auxilia contra acessos não autorizados, a instalação de um equipamento de hardware na máquina é desnecessária. Ok, é desnecessário porque, nesse caso, a implementação vai ser somente via software. O item seguinte, ó,
O Fire é capaz de proteger o computador tanto de ataques de crackers quanto de ataques de vírus. Essa questão aí já foi alvo de inúmeros recursos, até pela utilização aí dessa questão de ataques de vírus, mas ela foi considerada correta pela banca. Como a gente está estudando essa banca nesse momento, você vai ter que aceitar isso aí como verdade, apesar de eu discordar em alguns pontos. O Firewall permite detectar e bloquear acessos a anexos de e-mails suspeitos. Bom, aqui já é errado, né? Bem como detectar e desativar vírus que contaminaram um computador ou uma rede. Isso aqui é falso, né? A gente não vai considerar isso. Ok, o pessoal está me perguntando ali sobre o meu curso regular, ele tem 17 aulas, e a turma de elite. A turma de elite ela vai direto ao ponto, então lá eu vou ter que condensar em 5 semanas os pontos com maior probabilidade de virem na sua prova. Ok, Luiz? Respondido aí para você? Continuando então, o Worms, assim como os vírus, são autorreplicáveis e necessitam ser executados pelos usuários para se propagarem. Então, ó, o Worms e vírus são autorreplicáveis? Não. Quem que é o autorreplicável nesse caso? Né? São os Worms. Então, o Worm ele se propaga sem intervenção do usuário, diferentemente do vírus. É errada essa assertiva. A principal função de uma ferramenta de segurança do tipo antivírus é monitorar o tráfego da rede e identificar possíveis ataques de invasão. Não, isso não é papel do antivírus, né? Ele não vai monitorar o tráfego. Ele vai monitorar os arquivos que são abertos no seu computador, né? Você pode ter aí o antivírus mais o anti-spyware integrado. Eu tenho ferramentas hoje, antibot, antivírus, anti-spyware, e assim vai, as ferramentas vão se integrando. O antivírus, ele permite verificar arquivos que contenham códigos maliciosos? Ok, letra B está correta. Fazer backup de segurança dos arquivos considerados críticos? Não, ele não vai cuidar de backup de segurança. O que ele pode fazer é, se ele identificou um arquivo, ele não conseguiu ainda remover todo aquele código malicioso do arquivo, às vezes ele manda isso para uma área de quarentena até vir uma nova assinatura do antivírus que reconheça aquela ameaça na rede e possa eliminá-la daquele arquivo. Bloquear sítios de propagandas na internet? Não. Evitar o recebimento de mensagens indesejadas, tais como spams. Não, a gente tem aqui anti-spam, né? Para poder nos ajudar nesse tipo aí de característica. Em relação a vírus, para garantir a segurança da informação, é suficiente instalar e manter atualizados antivírus? Não, pessoal. Na verdade, não existe nada 100% seguro, então a gente precisa trabalhar a segurança em camadas. Tá? Então, dependendo do ativo que você quer proteger, você vai verificar quais as medidas de segurança serão inerentes àquele ativo. Ok? Só relembrando aí, para quem não sabe o que é ativo, em segurança da informação, ativo é o que você quer proteger. São os elementos que têm valor para a organização. Você, por exemplo, aí na sua frente, você tem um notebook e esse notebook ele é um ativo para você. Então, do ponto de vista de segurança, se esse notebook ele der problema, né, queimar o HD da máquina, do seu computador, você perde aquelas informações que estão armazenadas naquele equipamento. E se você não tiver um backup ou uma cópia de segurança desses dados, né, você vai ter aí o comprometimento dos seus dados. E aí, eu queria falar um pouquinho dos princípios da segurança. Eu acho que até coloquei uma questão aqui. A gente tem 3 princípios básicos, que são a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Eu vou falar aqui sobre eles agora. Essa questão diz o seguinte: integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação, conceitos fundamentais de segurança da informação, são adotados na prática nos ambientes tecnológicos, a partir de um conjunto de tecnologias, como, por exemplo, a criptografia, a autenticação de usuários e equipamentos redundantes. Equipamentos redundantes são considerados também como SPER. Tá? Então, esse nome aqui é bem utilizado na área de TI para você identificar equipamentos redundantes, equipamentos de SPER. Então, certo, né? Eu posso utilizar. É comum, então, a banca falar sobre os princípios e, em determinados momentos, ela colocar algumas medidas de controle para você garantir aqueles princípios. Então, é importante que você entenda os princípios e entenda quais medidas de segurança, né, contribuem
para a preservação desses princípios. Então, a confidencialidade, o sigilo, integridade e disponibilidade são os mais importantes. Imagina o seguinte cenário: eu estou aqui no meu notebook criando a minha declaração do imposto de renda. Só que alguém invade o meu notebook e lê as minhas informações da declaração do meu imposto de renda. Então, houve a quebra do sigilo, porque essas informações são pertinentes a mim e a mais ninguém, né? Então, quando esse indivíduo teve acesso a essa informação, nós tivemos aí a quebra da confidencialidade. Então, a confidencialidade garante que a informação não será conhecida por quem não deve. Então, esse acesso à informação, nesse caso, deve ser autorizado somente para as pessoas que devem acessá-las e a mais ninguém. A integridade é a garantia de que a informação que foi armazenada é que será recuperada. Então, imagine o seguinte: além de ler a minha declaração do imposto de renda, esse indivíduo mal intencionado, ele alterou a minha declaração. Então, ele colocou lá que ao invés de eu ganhar 10 mil reais, eu ganhei 1 milhão de reais. Bem que eu gostaria, né? Mas, infelizmente, isso não é a realidade. Então, a integridade aí, eu perdi a integridade. A informação que está armazenada não vai ser recuperada da forma como ela deveria ser recuperada pelo usuário, ok? E a disponibilidade? Busca acesso disponível sempre que necessário à informação. Então, é o seguinte: no momento em que eu necessitei ter acesso à minha informação, ela vai estar disponível. No momento em que eu precisei acessar o site da Receita Federal para enviar a minha declaração para o site da Receita, imagina que os servidores da Receita estavam fora do ar. Então, aí eu tive a quebra da disponibilidade. Aquele recurso que foi necessário para mim, ele não estava disponível no momento em que eu o demandei, ok? Então, houve a quebra da disponibilidade. Então, guardem esse mnemônico CID, que diz respeito à tríade de segurança da informação. Muito comum de ser cobrado em provas. A gente pode acrescentar o A, o L, né? O A vem de autenticidade, o L de legalidade e assim vai. Mas os mais cobrados são esses três aí que eu identifiquei para vocês. Então, a criptografia que foi mencionada na questão, ela é uma medida de controle que vai nos ajudar na questão relacionada ao sigilo e a garantia da confidencialidade. A autenticação dos usuários vai me ajudar a garantir que a informação que foi armazenada é que será recuperada. Então, eu posso ter aqui a implementação de controles de acesso para evitar que pessoas alterem aquelas informações. E eu posso usar equipamentos redundantes, né, de SPER, para garantir a disponibilidade em um ambiente. Então, eu tenho, por exemplo, um roteador na minha empresa, e se esse roteador falhar, eu vou perder toda a conexão com a internet. E ninguém mais vai poder acessar esse serviço. Então, eu poderia ter um outro equipamento, roteador de SPER, para que ele fosse alocado no momento aí de indisponibilidade daquele equipamento anterior. Então, está correta aí a questão. Questão seguinte: as empresas estão cada vez mais necessitando centralizar suas informações e melhorar os métodos de comunicação interna para reduzir custos. Aqui, pessoal, já começa a ter conceitos relacionados à internet, intranet, extranet, ok? E aí a gente precisa ver que a intranet nada mais é do que uma rede corporativa interna que utiliza os mesmos serviços e protocolos da internet, só que dentro da sua organização. Então, quando a empresa quer centralizar suas informações, melhorar os métodos de comunicação interna para reduzir custos, ela já pode começar aí a utilizar a intranet. Então, a intranet possibilita tudo isso, além do que a própria internet dispõe. Então, a intranet é como se fosse uma miniatura da internet dentro da empresa. Porém, a principal diferença entre ambas é que quem é restrito a um certo público, por exemplo, os colaboradores de uma empresa, é a intranet. Ó, veja aqui nessa tabelinha que eu coloquei para vocês. Então, ela é restrita a um certo público. Somente as pessoas autorizadas, né, que terão acesso. A extranet é quando você libera acesso para a sua intranet de fora da empresa. Geralmente, a extranet ela é restrita a clientes, parceiros ou fornecedores. E a internet é de acesso público. Então, essa tabela aqui é importante para vocês matarem boa parte das questões relacionadas a esse elemento aí da nossa matéria. Então, vamos lá. Nesse caso, os colaboradores podem acessá-la com o nome de usuário e senha devidamente validados. Então, você vai acessar a sua intranet
depois de ter validado o nome de usuário e senha. Geralmente, esse acesso é feito em um servidor da rede local da empresa. Então, a letra E é a resposta. Deep Web, pessoal, o que é isso? Tá? Esse tema é interessante, a Polícia Federal faz várias buscas aí, nesse ambiente. Então, a Deep Web é considerada como a web profunda. Então, é um tipo de ambiente que não tem o seu conteúdo disponibilizado pelos mecanismos de pesquisa que a gente tem costume de utilizar, ok? Então, esse conteúdo ele não vai poder ser encontrado, exceto por quem? Quem conheça o endereço aí do site que foi disponibilizado na Deep Web e você tem ferramentas apropriadas para esse acesso, tá? Então, ó, observe isso aqui. As ferramentas de busca possibilitam que se encontre páginas já indexadas. Então, o que a gente faz aí naquelas buscas do Google, a gente vai estar buscando o que se encontra aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um iceberg. Na parte de cima você tem a informação que é vista pelos motores de busca do Google, por exemplo, e embaixo é o que está na Deep Web. Só que aproximadamente 96% de todo esse universo digital, isso se encontra aqui, não à nossa vista, tá? Então, escondido aí nessas profundezas da web profunda. E aí você tem aí mais de 7,9 zettabytes de informações armazenadas em sites que são criptografados, protegidos por senha. Ok? Então, você precisa de ter um conhecimento bem mais avançado aí para poder chegar até esses ambientes. Mas é um ambiente, assim, meio a favor do crime. Você tem vários tipos de informações sendo proibidas, né, sendo disponibilizadas aí a partir desses meios, e a Polícia Federal está de olho, tá, nesses ambientes. Então, guardem esses conceitos. Vamos lá, continuando. Cookies utilizados pelos navegadores. Então, um cookie nada mais é do que um arquivo texto que um servidor web vai salvar na máquina do usuário, para guardar preferências de navegação desse usuário. Então, quando você entra num site, ele te cumprimenta pelo nome, ele sabe dados aí sobre o seu perfil, ele buscou essas informações a partir dos cookies. Então, cookies são listas com endereços de sites com conteúdos impróprios? Não, né? Pequenas listas contendo sites e endereços visitados? Não. Arquivos temporários? Arquivos temporários pode até ser, vamos ver, como páginas, vídeos e outros? Não. Pequenos arquivos de texto, que os sites gravam no computador do usuário, ok, e que são utilizados geralmente para guardar suas preferências de navegação. Perfeito. Letra D é a resposta. Lista dos downloads efetuados pelo usuário? Nada a ver. Tá? A criatividade é o limite aí para a banca. É procedimento correto de segurança da informação. Realizar transações bancárias usando computadores diferentes? Não, a gente vai primar por utilizar sempre o seu computador, que é conhecido, né? E tem as medidas de segurança devidamente aplicadas. Desativar a atualização de programas como Java e nem sempre isso vai ser uma boa prática, tá? Porque você tem sites de banco, por exemplo, que tem plugins aí específicos, e se você desativar, você está colocando a segurança aí a perder. Bloquear por meio de mecanismos de controle o acesso a notícias relacionadas à segurança. Não, isso aqui é uma boa prática de segurança. O bloqueio, não, mas o acesso a essas informações, sim. Usar software de segurança como antivírus e firewall. Ok, isso é uma boa prática. Não acessar sítios com endereços que começam com HTTP seguro, né, que é o HTTPS. Não. Então, a letra D é a resposta. Então, na segurança da informação, controles físicos são soluções implementadas nos sistemas operacionais. Aqui eu tenho um software, né, um sistema operacional. Então, no software, nós temos os controles lógicos e não físicos. Tá? Então, essa questão aqui já está errada de cara. Em relação a vírus worm, julgue o item seguinte. Em segurança, denomina-se engenharia social as práticas utilizadas para obter acesso a informações importantes ou sigilosas, sem necessariamente utilizar falhas no software, mas sim mediante ações para ludibriar ou explorar a confiança das pessoas. Então, é o tipo de... A engenharia social faz isso, explora a confiança. Então, tenta te enganar para fazer com que você forneça informações sensíveis que serão utilizadas a favor do crime digital. Um firewall, aqui eu já falei, eu já repeti isso aqui. Então, vamos lá. Para fazer um backup seguro dos seus arquivos, o internauta usou um serviço da Google que se baseia no conceito de computação em nuvem, pois poderá armazenar arquivos através deste serviço
Então, onde que eu vou poder armazenar arquivos na nuvem? Olhando aqui as opções, né? A gente já chega no Google Drive aqui, na letra E. Mas vamos continuar. E acessá-los a partir de qualquer computador ou outros dispositivos compatíveis, desde que ligados à internet, com toda a garantia de guarda dos dados, segurança e sigilo por contrato de uso. Além disso, tal serviço disponibiliza vários aplicativos online, então eu já venho para aqui mesmo, sem que esses programas estejam instalados no computador da pessoa que os utiliza. Então aqui a gente tem uma menção ao Google Drive. Então, o ambiente de computação em nuvem, ele te permite, então, utilizar a memória, capacidade de armazenamento e de cálculo de computadores espalhados mundo afora, por meio da internet. Os principais serviços, então, nós podemos usar serviços de e-mail, como o Gmail, Yahoo, serviços de armazenamento, né? O Cloud Store, como Dropbox, Google Drive, OneDrive, serviços de vídeo, como YouTube, Netflix e assim por diante. E aonde ficam esses dados? Esses dados ficam armazenados em servidores, geralmente servidores virtualizados, hospedados em data centers, né, em várias partes do mundo. Então, os serviços aqui bem cobrados, o OneDrive, né, que é um serviço de armazenamento na nuvem, ele é o antigo SkyDrive, e você tem o Google Drive, o Dropbox, então isso aí é importante para vocês. Definição de Cloud Computing. Então, a gente tem que a nuvem aqui ela é representada pela internet e você tem a entrega de computação como serviço nesse contexto. Existem várias modalidades de serviços que são utilizados na nuvem. Então, essa questão, por exemplo, trata de uma delas. Vamos lá. Em Cloud Computing, trata-se de uma forma de trabalho em que o produto é oferecido como serviço. Assim, o usuário não precisa adquirir licenças de uso para instalação ou mesmo comprar computadores ou servidores. No máximo, paga-se um valor periódico como se fosse uma assinatura, somente pelos recursos utilizados ou pelo tempo de uso. Então, aqui a gente já vai ter o software como serviço. Pessoal, prestem muita atenção aqui nessas modalidades de serviços que eu coloquei aqui para vocês. Então, as principais, que são as mais cobradas, são essas três. O SaaS, que é o software como serviço, a plataforma como serviço e a infraestrutura como serviço. Então, o software como serviço é o mais utilizado por nós. A gente tem aí o Office 365 nessa modalidade, o Google Docs. Então, é o que eu falei nessa questão que eu acabei de apresentar. A plataforma como serviço é aquele ambiente que você fornece uma plataforma em que o desenvolvedor ele pode criar e implementar as suas aplicações. Então, o Windows Azure é um exemplo de plataforma desse tipo. Hoje nós utilizamos essa plataforma na empresa. E a infraestrutura como serviço, aqui você tem a possibilidade de contratar uma infraestrutura computacional de terceiros como serviço. Geralmente essa infraestrutura ela é oferecida em ambientes virtualizados. Então, um nome sinônimo para IaaS é o HaaS, que é o Hardware como Serviço, tá? Ele pode vir assim na prova também. E um exemplo aqui, a gente tem o Drive, o Google Drive, o SkyDrive, tá? O Amazon Web Service. Então, guardem isso aqui, ó. Google Drive está relacionado a IaaS. O Windows Azure está relacionado ao PaaS, a plataforma como serviço. E o Google Docs está relacionado ao software como serviço. E para a prova de vocês, eu gostaria de destacar esse aqui, ó, o Big Data como serviço. Já que o Big Data vai ser um assunto aí cobrado na prova, né, já vem sendo cobrado em provas do CESP. Então, o Big Data como serviço, que é o BDAS, né, ele permite a terceirização de algumas funções do Big Data para a nuvem. Então, você vai ter aí o fornecimento de ferramentas para análise de dados, análises em tempo real das informações e assim por diante. Extração de relatórios gerenciais para tomada de decisões e outros. Então, guardem isso aí, tá? Que esse tema aqui é bem forte para a prova. Existem outras letrinhas aí, CAAS, que é comunicação como serviço, o DAAS, que é o desenvolvimento como serviço, ou ele pode ser considerado também como banco de dados na Database as a Service, então pode vir das duas formas. Tem o teste como serviço e o tudo como serviço. Então, quando você utiliza tudo de terceiro, né, a TI como serviço, você tem o Everything as a Service, então EAS.
Então, desses itens aqui, eu quero que vocês memorizem, né? Esses 3 iniciais que eu passei e o Big Data como serviço, principalmente. E aí a gente tem alguns papéis, a gente já está acabando aqui. Então, a gente tem que a infraestrutura como serviço, ela suporta o PAS, que suporta o software como serviço. O usuário consome as aplicações que são disponibilizadas no software como serviço, ok? O desenvolvedor, ele consome a plataforma como serviço e ele consome também a infraestrutura. Então, depende do que está sendo utilizado aí por ele. O provedor fornece PAS, IAS e o SaaS. Então, fornece as 3 modalidades. Essa figura aqui não caiu ainda na prova do CESP, né? Mas ela pode vir a ser uma questão da prova. Quando você fala em nuvem, você pode ter um aplicativo instalado na sua máquina e aí você vai sincronizar os dados de uma pasta, né, desse aplicativo que está no seu computador com a nuvem. O que você salva nessa pasta vai ser sincronizado com a nuvem, então vai ser enviado para o ambiente da nuvem. E se você salvar algum arquivo diretamente na nuvem, isso vai ser replicado para o seu aplicativo de disco virtual na sua máquina. Então, isso também já foi questão de provas. É isso, pessoal. Aqui eu vou fazer depois mais aulas para vocês. Eu já falei aqui sobre o modelo OSI, o BIOD, aqui no caso também, só para a gente não deixar de falar dele, é um meio em que o funcionário ele pode levar dispositivos pessoais para dentro do trabalho. Ok? Então, eu pego o meu tablet, o meu notebook e vou utilizar isso no ambiente da minha empresa. A empresa, o que ela ganha com isso? A economia na compra de dispositivos. Então, o usuário está bem familiarizado já com o equipamento e o uso, né, por funcionários de equipamentos até superiores ao que ele utilizaria no seu ambiente de trabalho. Só que a empresa tem vários riscos relacionados a essa ação. Então, você pode ter a inserção de dados confidenciais da empresa no equipamento, que vai ser utilizado em casa também. Então, alguém pode ter acesso a informações confidenciais da empresa na casa do funcionário. E o funcionário pode trazer para dentro da empresa códigos maliciosos, contaminando a rede da organização. Então, todo cuidado é pouco ainda com a utilização do BIOD, né? Mas ele já é realidade hoje, em boa parte aí das empresas. Então, a empresa hoje já tem que criar uma instrução normativa na sua política de segurança para abordar a questão de utilização desses dispositivos pessoais no âmbito da organização. E o IoT, né, a internet das coisas. Então, você tem já equipamentos conectados, né, equipados com determinados sensores. E aí você tem recursos que irão captar as informações desses sensores e tomar decisões. Então, eu já consigo hoje verificar todos os meus equipamentos na minha rede, se eles estão conectados, e aí eu consigo já tomar determinadas ações fazendo a leitura desses sensores. Bom, pessoal, é isso. Eu também sou coaching para concursos, né? Eu estou fechando a minha formação como Master Coach, então em toda aula eu costumo colocar algumas mensagens para vocês e eu trabalho isso tudo aí diretamente no trabalho de coaching. Então é isso, não limite os seus sonhos. Eu queria que nesse momento vocês visualizassem qual é o objetivo maior. Por que vocês irão fazer a prova da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, né? E outros concursos aí vindouros. Então, o que vai te levar a sentar várias horas aí para estudar, para poder fazer todas aquelas questões de informática, né? E as questões dos demais professores? Você precisa focar no seu sonho, é ele que irá motivá-lo e fazer com que você chegue até lá. Quanto mais você sonha, mais longe você chega. Eu sempre me arrepio quando eu falo essa frase, isso é muito sério. E todos os sonhos que eu tive, né, venho tendo a possibilidade de realizá-los, mas ele precisa ser materializado na sua cabeça para você chegar lá, tá? Então é isso. Os seus pensamentos atuais estão criando a sua vida futura. Aquilo em que você mais pensa ou se concentra se manifestará como a sua vida. É isso, pessoal. Esse aí é o meu livro de cabeceira, tá? Guardem isso aí como mensagem para vocês. O que te levará ao sucesso? A paixão pelo que você faz, né? O seu trabalho, o seu esforço, toda a sua dedicação, o seu foco nesse concurso que você irá realizar, a sua persistência, a sua garra, a sua confiança, o seu esforço e a sua determinação.
Então, eu tenho certeza que, com todas essas características e mais aquele material de qualidade que vocês terão em mãos, né? O resultado é um só, é a sua aprovação. Então, desejo aí todo sucesso para vocês e que vocês me convidem para o churrasco de aprovação, ok? Vou ficar mais uns minutinhos aí com vocês, se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, eu estou aqui no chat. Mandem o feedback aí para mim. E esse material vai estar disponível também para vocês, tá? E no meu curso a gente tem um detalhamento de todos esses itens e bastante informação. Na turma de elite a gente vai direto ao ponto e eu vou colocar aqueles bizus mais quentes, né? Para você poder ter acesso. Se eu vou disponibilizar os slides, vou sim. O Rabelo está me perguntando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O aulão ficará disponível. Ok, pessoal. Bom, é isso. Eu desejo, então, aí todo sucesso para vocês, ok? Um grande abraço.